Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Hebreus. E eu convido você para ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos alguns versículos que teremos como base para o nosso estudo de hoje. E eu convido você para juntos orarmos ao nosso bom Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco, nos orientando nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ler o nosso texto, são 4 versículos do livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os leitores originais da carta aos Hebreus haviam professado Cristo por algum tempo e haviam demonstrado uma fé vigorosa. Eles eram judeus convertidos e parece que haviam se afastado de um grupo maior que formava uma igreja. Eram crentes em Jesus, mas eram imaturos na fé e estavam vacilando em diversos assuntos nesse campo. Quando recebem essa carta, eles se encontravam em crise e desanimados. Alguns começavam até se questionar se não teriam cometido um grave erro em crer em Jesus como Messias. A carta aos Hebreus viria a encorajá-los a reagirem positivamente contra esse estado de dúvida e desânimo. Na parte inicial, o autor lembra a eles as várias formas de revelação de Deus às pessoas, sendo Jesus e sua vinda ao mundo a forma mais atual de revelação. O autor afirma que essa revelação através de Jesus, além de ser a mais recente, é também a forma mais completa de revelação, quando comparada com aquelas ocorridas anteriormente. Ele se ocupa ainda em afirmar que Jesus é superior aos anjos, possivelmente porque esse tema estava sendo motivo de confusão entre os crentes destinatários originais da carta. É interessante que logo na abertura da carta, em Hebreus capítulo 1, verso 1, vemos que o sujeito do primeiro verbo é Deus, cujo nome é mencionado 68 vezes ao longo de toda a carta. Nessa introdução, o autor relata que Deus forneceu aos crentes do Antigo Testamento muitas revelações de si mesmo, tendo isso tudo ocorrido de diferentes formas e em muitas ocasiões. Das muitas formas, podemos citar arquétipos, símbolos, mandamentos, preceitos, advertências, exortações, visões, sonhos, sinais, parábolas, eventos e visitas presenciais face a face. As intervenções ou revelações de Deus incluíram também intervenções sobrenaturais na história, bem como fenômenos da natureza, como tempestades, pragas e outros eventos desse tipo. Incluíram ainda pessoas diversas e os profetas, por meio dos quais Deus falou. Pode-se dizer, portanto, que muitas foram as formas e modos pelos quais Deus se manifestou. Como mencionado, essas formas, a forma mais importante, ocorreu através da vinda de Jesus, seu Filho, quando ele veio ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, não apenas nos revela a mensagem do Pai, mas ele mesmo é a mensagem do Pai. Todos os pensamentos, dons, promessas e conselhos de Deus estão incorporados em Jesus, dado que Jesus é Deus humanado. No próximo quadro, nós vemos algo sobre a revelação de Deus. A questão da revelação de uma divindade é ponto-chave quanto à autenticidade ou não de uma religião. Como saber se essa revelação é segura, verdadeira e legítima?
Nem todas as religiões estão corretas, como às vezes nós escutamos. Nem todas levam ao mesmo lugar. Vários grupos e seitas têm surgido ao longo da história exatamente por conta de revelações que seus fundadores dizem ter tido, as quais acabaram ou acabam por trazer inúmeros questionamentos quanto à sua autenticidade. Um ponto importante a considerar é a diferença entre Deus se revelar e Deus falar. No primeiro caso, Deus se manifesta revelando quem Ele é e quais são os seus planos gerais. Já no segundo caso, Ele fala sobre seus planos específicos para as pessoas. Aprendemos na Bíblia que tudo que Deus pretendeu revelar ao homem, Ele já o fez, seja através da própria Bíblia, seja através de Jesus, seja através da natureza. Quanto a falar a uma pessoa sobre assuntos específicos, trata-se de um processo de comunicação que normalmente existe entre as pessoas. Deus é um ser pessoal que se comunica conosco. Somos pessoas criadas à sua imagem e semelhança que podemos nos comunicar com Ele. De uma forma mais constante e atual, Deus continua a falar às pessoas, não só através das formas clássicas de revelação mencionadas, mas também através da oração e das circunstâncias. Quanto a essas formas de Deus se revelar e falar com as pessoas, destacamos a seguir 4 dessas formas. Primeira forma que destacamos é Deus se revela através da natureza. As leis naturais são uma forma de revelação de Deus, mas de teor limitado. Isso porque essas leis, por si só, são impessoais. Somente considerando a natureza, será difícil, se não impossível, conhecer o aspecto pessoal de Deus, porque a natureza é impessoal. Conhecer de perto o famoso quadro da Mona Lisa não nos faz conhecer o autor Leonardo da Vinci. É preciso mais do que admirar a obra para conhecer aquele gênio da pintura. Segunda forma de Deus se revelar, por meio da Bíblia, sua palavra. Na Bíblia encontramos narrativas onde Deus se revela através de anjos, visões, através de sonhos, sinais, bem como através das ações do Espírito Santo. É importante observar que nesse tipo de revelação, o que Deus falou foi mais importante de como ele falou. Terceira forma de Deus se revelar por meio da oração e circunstâncias. O Espírito Santo usa a Bíblia, a oração e as circunstâncias para falar conosco e nos mostrar a vontade de Deus para a nossa vida. Quarta forma de Deus se revelar, através de Jesus, clímax da revelação de Deus. Jesus foi o clímax de todas as formas de revelação de Deus, porque nesse processo Deus demonstrou sua capacidade infinita em se comunicar com o ser humano. Pode-se afirmar também que Jesus é a maior das formas de revelação de Deus, porque, sendo Deus humanado, experimentou na própria vida os desafios e as situações humanas. No próximo quadro, uma pergunta: qual a motivação do autor para iniciar sua carta argumentando de forma tão enfática sobre a divindade de Jesus? O motivo foi que o seu público original, que era de cristãos judeus, enfrentava a tentação de abandonar a fé em Jesus para retornar ao judaísmo. Por isso, logo no início do texto, em Hebreus, no capítulo 1, verso 2 a 3, o autor destaca 7 fatos sobre a grandeza de Jesus. É o que veremos a seguir. O primeiro fato é: Jesus é o herdeiro de todas as coisas. O escritor introduz o conceito de herança, herdeiro, porque herdeiro sugere dignidade e domínio. Cristo é o herdeiro porque Deus tem apenas um filho e um herdeiro. Os cristãos, porém, também são chamados de filhos e herdeiros de Deus, mas não por direito próprio, mas sim por terem recebido Jesus como Salvador. E com isso receberam o Espírito de Deus e passaram a ser filhos de Deus por adoção e co-herdeiros com Cristo, conforme nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, verso 14 a 17. Jesus está atualmente em autoridade sobre todas as coisas, mas, no futuro,
Deus, o Pai, sujeitará todas as coisas a ele em um sentido mais direto. Em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, nós lemos o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo fato que Hebreus destaca sobre a grandeza de Jesus. Jesus é o Filho, o Verbo. Ele esteve junto com o Pai e o Espírito Santo de Deus na criação do universo. Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, na segunda parte, diz que o Filho, o herdeiro, também fez o universo. E o texto de João, capítulo 1, verso 1 a 3, nos explica com mais clareza sobre isso quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Terceiro fato sobre Jesus: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus Cristo revelou a glória de Deus de forma velada durante seu ministério na terra. Pedro, Tiago e João viram esse brilho revelado diretamente no Monte da Transfiguração, conforme nós lemos lá em Mateus, capítulo 17, nos 2 primeiros versículos. Provavelmente, o escritor quis dizer que a glória de Jesus durante seu ministério terreno foi como a glória do sol, e não como a glória da lua, que não tem luz própria, mas apenas reflete a luz do sol. No próximo quadro, seguimos com essa lista de 7 fatos sobre Jesus, agora com o quarto fato. Nesse quarto fato, o Filho é a expressão exata de seu ser, do ser da pessoa de Deus. Segundo comentaristas, a palavra grega carácter ou charácter, traduzida como expressão, era usada pelos escritores gregos para descrever a imagem do imperador nas moedas ou nos selos que existiam naquela época. Não expressava uma semelhança genérica, uma semelhança geral, mas uma duplicação exata do original. A aplicação aqui é que Jesus Cristo fez com que a humanidade passasse a ver melhor como é a natureza de Deus. Ela passou a ser mais claramente visível através dele, Jesus, em seu ministério aqui na Terra. João 14, no verso 9, esclarece sobre isso quando nos diz o seguinte: vemos aqui Jesus respondendo aos seus discípulos, incluindo Filipe. O texto diz: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê também o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Quinto fato sobre a grandeza da pessoa de Jesus: o Filho sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. A ideia não é que Jesus sustente o mundo como se fosse um gigante ou um elefante carregando o globo terrestre pesado nas costas, mas sim a ideia de que nele tudo subsiste, conforme nós lemos em Colossenses capítulo 1, verso 17. A palavra de Jesus Cristo é repleta de poder e autoridade. De forma poderosa, Jesus estava presente no início da criação do mundo e a palavra dele também estava presente na criação do universo. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, nós lemos: então Deus disse: haja luz, e houve luz. Sexto fato sobre a grandeza da pessoa de Jesus: o Filho fez purificação dos pecados como ninguém mais poderia fazer. Ele fez isso através de seu próprio sacrifício voluntário na cruz do Calvário, por sua obra como um sumo sacerdote, tema de outro estudo que desenvolveremos nessa série. Além de referências passageiras ao adultério e ao amor ao dinheiro, Hebreus diz pouco sobre pecados individuais, além de não conter nenhuma lista de pecados. O pecado que ele sinaliza é o da infidelidade a Deus, que, em essência, é rebelião contra Deus, ou seja, a chamada apostasia, assunto a ser visto em um próximo estudo também da nossa série.
Sétimo e último fato dessa série de 7 verdades ou 7 fatos sobre Jesus. O Filho assentou-se à direita da majestade nas alturas após a sua ascensão. Jesus assumiu o lugar escolhido de honra e de autoridade em relação ao Deus Pai. Claro que não se trata de um trono material, físico ou literal. Aqui o escritor se refere ao Salmo 110, no verso 1, indicando o lugar onde Jesus tem assento, governando à direita do Pai no céu. Esse versículo de Salmo nos diz o seguinte, no verso 1, Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Atualmente, Jesus governa a igreja, os anjos, que são mensageiros, e todas as demais coisas do céu. No futuro, porém, Jesus terá seu governo sobre o mundo inteiro, na qualidade de Messias Salvador, quando ele retornar à terra, conforme lemos em Apocalipse 20, verso 1 a 6. E aí, no próximo quadro, nós vemos a questão da superioridade de Jesus sobre os anjos. E aí, uma pergunta. Por que o autor de Hebreus abordou essa questão de anjos? Os leitores originais da carta tinham alguns equívocos sobre esse tema. Os anjos eram muito importantes no judaísmo, pois multidões deles ajudaram Jesus a promulgar a lei mosaica no Monte Sinai. Eles também apareciam ocasionalmente para fazer anúncios importantes. O contraste que o autor faz da autoridade e do nome de Jesus com anjos sugere que seus leitores originais podem ter considerado os anjos em uma posição excessivamente elevada. Isso era verdade para certas seitas lá no primeiro século dentro do judaísmo, uma das quais era a comunidade dos essênios que viviam em Qumran, perto do Mar Morto. Os manuscritos, chamados manuscritos do Mar Morto, achados nessa região, revelaram que esse grupo tinha uma angiologia altamente desenvolvida e que consideravam os anjos como um nível de veneração altíssimo. A Bíblia nos ensina que anjos são seres espirituais criados por Deus acima do nível humano com a função de serem mensageiros. São seres pessoais, possuem intelecto, possuem emoção, inteligência, vontade própria e são seres morais que sabem o que é certo e o que é errado. Não têm forma corpórea e são normalmente invisíveis. Às vezes, podem tomar uma dada forma com o propósito de se comunicar melhor. Nunca aparecem como velhos, pois não envelhecem. A palavra de Deus nos ensina que não devemos adorar anjos. O motivo é que os anjos são criaturas de Deus, mas eles não são deuses. Hoje em dia existe forte fascinação por anjos, assim como pode ter ocorrido na época da carta aos Hebreus, razão possível da abordagem desse tema no livro. Os seres humanos, naturalmente, têm indicação ou inclinação, melhor dizendo, para o sobrenatural e o milagroso. Ao longo da história, pode-se constatar a existência de ciclos que oscilam entre o misticismo e o racionalismo. Na época dos Hebreus, e talvez agora, vivamos um desses ciclos de misticismo. A parte boa dessa busca mística é que ela abre espaço para coisas espirituais. A parte ruim é que pode levar à superstição, à idolatria e ao satanismo. Quando comparamos anjos a Jesus, verificamos que anjos, apesar de mais poderosos do que os seres humanos, nunca se apresentaram mais poderosos do que Jesus, pois Jesus é onisciente, é onipresente e onipotente. Anjos podem influenciar a mente humana para o bem ou para o mal, no caso dos anjos maus. Esses foram até repreendidos e expulsos da presença de Deus, coisa que nunca aconteceu a Jesus, que sempre viveu na presença do Pai. Vale notar que não é possível obtermos a salvação eterna de nossas vidas através de anjos, como acontece quando aceitamos Jesus como Salvador. Jesus é poderoso e suficiente para a nossa salvação. Ele estava presente na criação do universo antes mesmo da criação de anjos.
Jesus é o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Através dele, podemos ter a certeza da vida eterna ao lado de Deus. No próximo e último quadro, chegamos na nossa conclusão. A palavra herdar é frequentemente usada no Novo Testamento em outros sentidos diferentes de obter algo através de um testamento. Pode significar simplesmente obter a posse de algo. É usado para possuir a terra, possuir o reino de Deus, possuir a vida eterna, possuir as promessas ou possuir bênção. O escritor de Hebreus falou da herança dos cristãos da mesma forma que os escritores do Antigo Testamento falaram da herança dos israelitas. Nossa herança potencial como cristãos refere-se a tudo o que Deus quer nos dar. Não perdemos nossa salvação, mas poderemos perder parte de nossa herança por infidelidade. Podemos perder bênçãos, heranças aqui como sinônimo de bênçãos. Podemos perder certas bênçãos por infidelidade, como aconteceu com Esaú, citado no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 16. E podemos também perder bênçãos como os israelitas, aqueles que morreram no deserto, conforme o próprio livro de Hebreus também cita. Ele relata isso no capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 11. Esta seção de Hebreus termina com um encorajamento positivo para os seus leitores. A série de citações do Antigo Testamento feitas pelo autor nessa seção do texto pode ser vista como um estudo de Cristo dos mais relevantes que encontramos nas Escrituras. Importante não apenas para seus leitores originais, mas para nós também nos dias de hoje. O autor deu ênfase especial ao futuro reinado de Jesus como rei e soberano. Jesus é apresentado como o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, como o filho de Davi, descendente de Davi. Em resumo, esse Jesus é superior e melhor que os anjos em pelo menos 7 aspectos. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho prometido de Davi, ele é o soberano, ele tem autoridade suprema, a quem os anjos adoram como Yahvé. Seu ministério não é de um serviço temporário como o ministério dos anjos. Seu ministério é o do eterno governante e rei. E ele é o Criador imutável. Ele é soberano, autoridade suprema, que governará como vencedor todos os seus inimigos. Esse é Jesus de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, tendo ressuscitado no terceiro dia, dando com isso a salvação a todo aquele que nele crer como Salvador. E você, já aceitou Jesus como Salvador? Se ainda não aceitou, o que está faltando? Se for o caso, ore a Deus para que o Senhor lhe ajude a tomar essa decisão. Tenho certeza de que Ele vai lhe ajudar nisso. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você pode ver o panorama dos estudos sobre Hebreus que estamos desenvolvendo ao longo desse trimestre. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!